Então, gente, eu gostaria de falar um pouquinho agora para nós vivermos um momento de oração. Eu gostaria de falar do valor, tenho falado tudo isso, o santo desejo, a importância da súplica, né? A oração de compulsão. E queria falar para nós, na nossa caminhada, para a comunidade, para a obra, o valor da intercessão comunitária, sabe? O valor de nós intercedermos juntos, né? E trazer um pouco, até assim, para alguns princípios bíblicos, né? Em algumas palavras de Jesus no Novo Testamento. Existe aquela palavra, né? Jesus disse certa vez, né? Se dois de vós estiverem de acordo, né, na terra, sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso vos será dado pelo meu Pai que está no céu. Então, isso aqui é um princípio muito objetivo da intercessão comunitária. Quando as pessoas se reúnem e se colocam de acordo, elas entram em acordo para pedir, por exemplo, uma graça específica. Esses dias até falava com os meninos, né, a nossa rotina de intercessão. A gente tem uma rotina de intercessão de segunda a sexta, né? Às 3 horas a gente faz a hora média. Depois da hora média, né, na liturgia das horas, a gente vive um momento de intercessão. E temos rezado especificamente na intercessão por esse projeto das tendas, né, enfim. E eu falava com eles, eu falava, olha, esse princípio bíblico, você se reúne e a gente entra estamos de acordo, estamos combinados de pedir ao Senhor essa graça. Então todos nós entramos em sintonia, nos colocamos numa mesma direção do que estamos buscando enquanto graça de Deus. Entendeu? Isso, o Senhor Jesus falou que isso dá certo. Isso aqui é um princípio, né? Tem certas palavras que você identifica que é um princípio, é uma verdade eterna. Jesus é uma promessa, é uma verdade, é um princípio. Ele diz, olha, é assim. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso vos será dado. Olha, por exemplo, como os casais, né? Marido e mulher, por exemplo. Casal isso, marido e mulher, né? Às vezes a gente perde essa oportunidade, né? Porque a gente tem essa ferramenta, né? O casal pode se colocar de acordo, né? Para pedir uma graça especial a Deus, para a família ou para os filhos. Ao invés de rezar sozinho, reúne para pedir aquela graça. Aquela graça. Nós estamos juntos, nos unimos, nos colocamos de acordo, nos colocamos na mesma direção, marido e mulher, todos os dias para pedir uma graça ao Senhor. Isso obedece a um princípio bíblico, a uma promessa do Senhor. O Senhor disse, Ele disse, é uma promessa. Isso não passa. Se 2 de vós estiverem na terra, unidos, né? Todas as vezes que se colocarem de acordo, se 2 de vós se colocarem de acordo para pedir seja o que for, isso será atendido, né? Então, o valor da intercessão, né? Esse valor, né? Existe uma força. Existe uma força. Então nós precisamos aprender a interceder comunitariamente. Nós precisamos aprender a rezar. Outro princípio é esse princípio da insistência, da perseverança. A perseverança alcança graças, né? Lá em Lucas 11, né? Pedi, recebereis, buscai, achareis, bater, abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, encontra, e aquele que bate, a porta vai se abrir. É quando Jesus contou aquela parábola do amigo inoportuno, dizendo que o amigo do lado de dentro ia atender, se não fosse por ser amigo, ia atender pela insistência. Então, na intercessão, a gente acaba, a intercessão comunitária que a gente faz com frequência, toda semana ou todo dia, você obedece esses princípios, né? O princípio
da perseverança e esse princípio de você se unir para pedir alguma coisa. O que Jesus disse é que a oração a oração ganha uma força especial quando a gente se une para rezar, quando a gente se une para pedir uma graça, né? Isso é um ponto que seria muito importante, né? Nós rezarmos, estarmos unidos juntos para pedir a graça, para pedir, né? Por exemplo, os projetos da comunidade, as coisas que Deus tem inspirado. Pensa, por exemplo, esse projeto das tendas na casa das pessoas, a formação dos pequenos grupos, né? Pequenas tendas, tudo aquilo que eu falei para vocês se lembram desse projeto? Quer dizer, se a gente começar a rezar, se a gente começar a entrar de acordo, se colocar nessa direção como comunidade para pedir ao Senhor, para abençoar, para fazer isso dar certo. É assim que a gente vence, é pela oração. Nós precisamos vencer pela oração, é a vitória pela oração. E essa obra, a comunidade Jesus está vivo, precisa ser uma obra construída aos pés do sacrário. Aos pés do sacrário. Então a gente precisa arrumar tempo para rezar, para interceder. Às vezes a gente quer otimizar muito, claro, tem a formação, aí vamos fazer intercessão, vamos fazer tudo no mesmo dia, às vezes a gente não consegue, né? Não fica bem feito, né? Ou em determinados horários também, às vezes não flui, né? Você vai fazer uma formação à noite, mais intercessão, segunda noite, quer dizer, né? Às vezes parece que não tem, né? Às vezes não flui. Então, a oração, ela tem que ser vivida, né? Com qualidade, né? Em momentos apropriados, em momentos que é legal, que é conveniente, momentos que favorecem aquele momento de oração, né? Então isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que eu queria falar da intercessão comunitária é o seguinte, esse princípio da unidade na intercessão. A unidade na intercessão comunitária. Primeiro, na intercessão comunitária é muito importante a gente substituir o eu pelo nós. Não, a gente ali na oração comunitária, a gente só está junto, mas cada um faz o seu pedido para si. Isso não é uma intercessão comunitária. A intercessão comunitária pressupõe um propósito comunitário, pressupõe uma direção comunitária. Né? Lá, por exemplo, na comunidade de vida, essa oração das 3 horas, eu até falei com eles, eu vou estabelecer, né, o dia da semana. Segunda-feira nós vamos rezar pela Divina Providência. Terça-feira nós vamos rezar. Ter um tema. Cada dia a intercessão tem um tema, quer dizer, cada dia tem um propósito. É um propósito comunitário e a gente se volta para aquele propósito. Então essa unidade na intercessão é importante. Né? Existe essa unidade que se faz com o propósito, gente, vamos reunir para interceder pela Divina Providência. Tem conta para pagar, nós estamos precisando, é um propósito, a gente se coloca e vai pedir ao Senhor. Aí se forma uma unidade. Mas também a unidade pela inspiração. Assim é o louvor comunitário, louvor e intercessão, né? Um momento de intercessão comunitária é um momento de louvor comunitário também. Você se reúne comunitariamente e aí é essa unidade na inspiração. Então a gente precisa perceber que haverá uma inspiração. O Senhor vai dar uma inspiração para a intercessão. Então isso pressupõe que naquela intercessão, a gente vai se reunir, a gente começa a louvar, né? A gente vai interceder, tem uma direção, assim, vamos interceder, né? Mas é uma coisa mais aberta. Ou mesmo que seja, vamos interceder pelas tendas, vamos interceder pela missão da comunidade, né? Vamos interceder pelas vocações, vamos nos reunir para interceder pela comunidade, de uma forma geral, pela obra. Isso é um tema aberto, né? Pela obra, o que é pela obra? É vocação, é missão, é apostolado, é um monte de coisa. Mas
você começa aquela intercessão e o legal não é que a intercessão seja uma coxa de retalho, cada um fala um trem desconectado do outro, em retalho, igual festa junina, né? Com aquela, já viu aqueles blazers assim, com várias coisas de cor diferente? Assim, claro que isso também pode, mas é interessante você captar, todos estão ali, ó, nós estamos reunidos aqui para interceder pela comunidade Jesus está vivo. É uma intercessão pela obra. E a gente começa, tem um dirigente, por exemplo, sou eu começo. Aí comecei a louvar e tudo, e eu vou louvando, e vocês estão ali escutando o que eu estou falando. Se vocês estiverem orando em línguas, vocês vão orar em línguas, mas num tom que dê para vocês escutar o que eu estou falando. Prestar atenção, dar atenção, ad audire, dar atenção, né? A obediência, a palavra obediência tem a ver com a atenção. Dar atenção, você vai dar atenção, você está prestando atenção na oração daquela pessoa. E você percebendo a direção assim que Deus está dando. Né? E daí, daqui a pouco, aí quando o dirigente para e começa a orar em línguas, por exemplo, ele deu oportunidade para outro falar. Aí o outro entra e ele meio que vai retomando. Né? A gente fica à procura da direção do Espírito Santo. A gente vai completando a oração um do outro. A gente vai se servindo da oração do outro. Eu me sirvo da oração do irmão para fazer a minha oração. Ou eu complemento a oração que ele fez, ou eu explano um pouco mais a oração, eu aprofundo um pouco mais o que ele falou, ou simplesmente eu repito o que ele falou, porque é uma intercessão. Eu posso, ela pediu de uma maneira, eu digo, sim, Senhor, é verdade, nós precisamos disso, nos dê essa graça mesmo. Quer dizer, eu confirmo aquilo ali que foi pedido, entendeu? A gente vai retomando, a gente vai acrescentando, a gente vai aprofundando. Você vai acrescentando dados novos àquilo que está... E daqui a pouco, quando você percebe, a comunidade, aquele grupo, percebeu a direção. E está todo mundo na mesma direção. Isso tem a ver, né, com estar de acordo, né? Se dois de vós estiverem de acordo. Entendeu? Então a gente precisa aprender a interceder de maneira inspirada, né? Interceder de maneira unida. Onde a gente vai ali, está todo mundo ligado um no outro, está todo mundo conectado. Existe uma unidade no que as pessoas falam. Está ali uma pessoa na direção, daqui a pouco entra uma pessoa falando uma coisa que não tem nada a ver, interrompe totalmente aquilo ali, e foi uma pegada, é uma moção de Deus, quer dizer, o Espírito Santo está inspirando de rezar naquele sentido, aí a pessoa vai e fala uma coisa, ah, Senhor, está lá naquela pegada, aquela coisa, Senhor, eu quero te entregar nesse momento meu marido. Meu marido, não sei o que. Porra, pelo amor de Deus, quer dizer, esse sujeito não tem noção nenhuma de intercessão comunitária. Você entendeu? Quer dizer, não é o momento de você fazer isso. É o momento, é perceber a unção, perceber a direção do Espírito. A gente pega a direção quando a gente usa dessa metodologia, de evitar coxa de retalho. E você vai aderindo, você vai complementando. Ó, existe, né, eu complemento a oração do outro, eu insisto, repetindo, né, na oração do outro, eu aprofundo, explano mais aquela oração, eu acrescento um dado novo àquilo ali. E aí você tem que ver, a coisa vai acontecendo. Quando é assim, ela começa a falar e o outro já vem uma coisa na cabeça dele, aí a gente constrói uma oração. Aí você percebe que aquela oração foi uma única oração construída por várias pessoas. Não foram várias orações. Você percebe que foi uma única oração, feita por muitas pessoas. É diferente de reunir e você tem muitas orações. Cada um fez uma oração. Não, é uma oração, feita por várias mãos, entendeu? É como quando... eu me lembro, quando eu fiz piano, que eu era novo, 7 aos 14 anos, as audições,
Teve uma vez que às vezes você cantava uma música a 6 mãos. Sentava 3 pessoas e tocava a mesma música. A mesma música. Então uma música a 4 mãos, uma música a 6 mãos. Tinha apresentações que era assim. A última apresentação que eu fiz, lá quando eu me lembro, devia ter uns 13 anos ou 14, eu toquei eu e um rapaz, 4 mãos, e um violino, tocando a mesma música. Então estávamos tocando a mesma música sendo feita por 3 pessoas. A mesma oração, feita por várias pessoas. E não várias orações feitas por várias pessoas. É diferente. Vocês entenderam? Então acho importante que a gente aprenda a ter esse nível de qualidade na nossa oração de intercessão, na nossa oração comunitária. Daí nós vamos fazer essa experiência, né? Penso eu, acredito, vamos fazer essa experiência de quando nós tivermos um problema, quando nós estivermos passando uma dificuldade, a gente vai tocar, né? Todo mundo vai falar, vamos nos reunir. A gente vai descobrir que isso é uma arma. Porque o Senhor Jesus disse que quando a gente reza assim, a oração tem força. Ele que disse. Então, se a gente aprender a rezar, a interceder dessa maneira, a nossa intercessão comunitária vai ter muita força. E nós vamos conseguir alcançar muitas graças dessa maneira. Aí, lógico, e também numa intercessão carismática você abre espaço aos dons, aí tem um momento, vamos orar em línguas, e as pessoas têm sentimentos, têm visualizações, o Senhor da palavra, pode surgir uma profecia, pode surgir uma revelação. Aí também a gente se abre aos dons, aos carismas do Espírito Santo. É muito importante isso também, que no momento de intercessão a gente possa se abrir aos carismas do Espírito Santo. Não é? Então é isso que eu queria falar com vocês. Nós vamos tentar, remodelar, vamos tentar viver momentos assim de intercessão, momentos de oração. Tá bom? Então tá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.